Olá, cursistas do curso de Educação de Jovens e Adultos e Idosos na Diversidade da Universidade Federal Fluminense. Eu quero hoje conversar com vocês a respeito de algumas questões importantes no campo da EJA. Eu sou Jane Paiva, professora do Programa de Pós-Graduação em Educação da UERJ e da Faculdade de Educação da UERJ, e tenho como campo de pesquisa e estudos a educação de jovens e adultos. Eu começaria tentando guiar minha fala pela ideia de pensarmos o que é a EJA para esses sujeitos na contemporaneidade. Eu penso que devamos observar alguns dados do IBGE do censo de 2010. Então, vejamos. Entre 2000 e 2010, o analfabetismo reduziu em 29,4%. Entre pessoas de 10 a 14 anos, a queda é de 46,5%, que indica que a universalização do ensino da educação fundamental, do ensino básico, vem acontecendo. Mas também observamos que o analfabetismo cai menos entre os maiores de 15 anos, ou seja, aqueles que deveriam ter passado pela escola tem uma queda do analfabetismo menor do que os demais sujeitos. Mas ainda assim, com mais de 10 anos de idade, são 14 milhões de analfabetos. E a taxa de analfabetismo das pessoas com 15 anos ou mais de idade, no censo 2010, é de 9,6%, ou seja, descemos a um dígito e deixamos de ficar nos índices vergonhosos de mais de 10%. Mas, de toda maneira, essas taxas ainda revelam uma divergência bastante grande entre zona urbana e zona rural, mostrando que os atendimentos nas áreas mais afastadas das grandes cidades continua sendo insuficiente e que o analfabetismo tem cor. Entre os brancos, ele é de 5,9%, enquanto entre os negros, ele é de 14,4%, ou seja, maior do que a média nacional. E entre os pardos, 13%. Somarmos pardos e negros, vamos observar que 27,4% dos analfabetos são pardos e negros. Se nós observarmos desses dados nacionais a situação no estado do Rio de Janeiro, que é o nosso foco principal de pensar a EJA na contemporaneidade, nós temos em 2010 uma população de 15 milhões de habitantes, a maioria reside em área urbana, uma grande parte é alfabetizada, 14 milhões, e entre essa população alfabetizada com mais de 15 anos, 12 milhões de pessoas estão alfabetizadas. Somos 92 municípios, mas temos um dado bastante cruel de encontrar apenas matriculados na alfabetização de jovens e adultos 52 mil pessoas. O dado de analfabetismo no município do Rio de Janeiro é da ordem de quase 150 mil pessoas e no estado de quase 500 mil pessoas. Então, observem que em 91 municípios nós agrupamos 350 mil pessoas sem alfabetização. E só no município, o município do Rio de Janeiro, nós temos 150 mil pessoas, praticamente um terço do total. Então, pensar a EJA na contemporaneidade é levar em conta esses dados que são importantes. E esse pensamento tem que juntar-se com a ideia do desenvolvimento local com as políticas públicas de educação de jovens e adultos. Então, nós podemos perguntar o que é pensar localmente a EJA? É pensar com características universais ou com características específicas de um estado que tem determinados atributos, determinada forma de constituição da sua população que deve ser levada em conta quando nós pensamos a educação de jovens e adultos. Qual o vínculo que a gente estabelece desse estado com a nação como um todo, com as identidades e as vocações, tanto municipais quanto estaduais e nacional, e
mais que tudo, é indispensável indagar quais são as expectativas dos sujeitos jovens e adultos que precisam e muitas vezes não demandam a educação de jovens e adultos. Então, essa relação entre pensar o micro e o macro está sempre em tensão quando nós queremos pensar políticas de educação de jovens, adultos e idosos. Sobre o dado dos idosos, é preciso valorizar as indicações colhidas pelo IBGE nas PNADs vão mostrando que já não somos uma população tão jovem quanto éramos, que a tendência do envelhecimento da população vem se fazendo cada vez mais forte e que já começamos a ser um país mais velho, seja pelo aumento da expectativa de vida, causada pela melhoria da qualidade de vida das pessoas, pela melhoria da saúde, que faz com que as pessoas prolonguem por mais tempo sua existência, o que obriga a educação de jovens e adultos a pensar especificamente uma geração que passa a viver mais e que, como tal, se privada da escola, tem de ser pensada no seu direito à educação básica, mas também pensada no direito a aprender por toda a vida. Com isso, eu introduzo a perspectiva que a educação de jovens e adultos tem assumido na contemporaneidade. Muita gente pensa que a educação de jovens e adultos cuida apenas da alfabetização, e isso não é a verdade, isso é parte dela. A educação de jovens e adultos, pela Constituição de 88, passa a ser um direito de todos, independente da idade. Ou seja, o Estado brasileiro tem obrigação de atender a todos os sujeitos que não tiveram a sua escolarização no tempo da infância, naquilo que é chamado de época própria, embora a gente possa sempre questionar o que é próprio, porque aprender não tem tempo nem tem hora, aprendemos o tempo todo, em todos os lugares e durante a vida toda, mas como direito conquistado como cidadão, a educação é de todos, independente da idade. E o Estado brasileiro tenta se ocupar dessa vertente da escolarização. Mas, ao mesmo tempo, a educação de jovens e adultos não é só isso. Se há, nesse conjunto da população, um grande número ainda de não alfabetizados, eles não são os únicos. Há também um grande número de pessoas que não concluíram o ensino fundamental e nem chegaram ao ensino médio, que compõem a educação básica e que hoje é uma perspectiva, um horizonte de direito no Brasil. Mas além dessa perspectiva escolarizante, nós temos de pensar que a educação de jovens e adultos é aquela que se faz para todos nós que somos jovens, adultos e idosos e que aprendemos durante toda a vida. Paulo Freire lembrava a todos nós que nós somos sujeitos do inacabamento. Portanto, nós nos humanizamos, nos fazemos homens e mulheres durante toda a nossa vida e fazemos isso aprendendo. Portanto, o aprender por toda a vida, a educação continuada, é a perspectiva permanente, verdadeira da educação de jovens e adultos, porque enquanto estamos vivos, aprendemos sobre tudo e sobre todos, sem precisar necessariamente de escola, de cursos formais, mas porque estamos inseridos em espaços e ambientes de aprendizado o tempo todo. Mais do que pensar em espaços que ensinam, há que se pensar em espaços onde se aprendem, porque os sujeitos são sujeitos de aprendizado e o conhecimento é a forma de estar no mundo permanentemente. Seguindo nessa reflexão, nós precisamos pensar o que é que temos hoje como sujeitos desse número imenso que eu já citei aqui, de cerca de 13 milhões, 14 milhões de não alfabetizados, além de um conjunto muito maior de 30 e tantos milhões de pessoas que não concluíram o ensino fundamental. Quem são esses sujeitos? Como é que as políticas estão pensando esses sujeitos? Então, vemos aí a necessidade de pensar não apenas a resposta imediata, local,
daquele desenvolvimento da micropolítica, de como as ofertas vêm se organizando no nível local, mas articular com as macropolíticas que pensam esses sujeitos num território muito mais amplo que atende àquilo que nós vimos chamando de diversidade. A diversidade não pode ser confundida com a diferença. A diversidade é aquilo que nos caracteriza como sujeitos e da nossa riqueza cultural, social, que faz com que nós sejamos o que somos. Há um pensador, um intelectual português, chamado Boaventura de Sousa Santos, que muitos de vocês já devem conhecer, tem uma expressão muito própria para dizer o que significa o nosso direito à diversidade. Diz ele: ter o direito de ser igual quando a diferença nos inferioriza e o direito de ser diferente quando a igualdade nos descaracteriza. E é em busca disso que nós temos andado na educação de jovens e adultos. Pensar o direito, mas sempre que as nossas diferenças fazem com que nós sejamos pensados como sujeitos que valemos menos do que outros. E temos o direito de afirmar a nossa diferença toda vez que o pensar que somos todos iguais, quando os tratamentos são dados diferentemente, isso vem nos descaracterizando.